Fala galera, tá começando mais um novo programa aqui no canal do Netflu. Esse é o 5 mais do Flu, um programa de listas onde vocês vão ver a minha opinião pessoal, não reflete a opinião do Netflu. Vocês vão ver a minha opinião como torcedor do Fluminense há mais de 20 anos, eu, Paulo Vitor Vasconcelos, e aí vocês vão poder colocar nos comentários também a de vocês. Bora lá! E no programa de hoje o tema é os 5 maiores jogadores do Fluminense nos últimos 10 anos. Na quinta posição, essa já vamos começar com polêmica. Porque é um jogador que nem todo mundo gosta, muita gente acha limitado, eu até concordo, mas é inegável, galera, a importância desse jogador na história recente do Fluminense. Eu tô falando do Gum. Recado de assustado. Exatamente, o Gum, muita gente queria que ele saísse do Fluminense, ele acabou saindo mesmo, mas o Gum, por mais que seja limitado, ele foi importantíssimo na história recente do clube. Campeão brasileiro em 2010, campeão brasileiro em 2012, participou da arrancada em 2009. Muita gente não sabe, mas se o Fluminense é conhecido como time de guerreiros hoje, é por causa do Gum, por causa daquele jogo, da semifinal da Sul-Americana contra o Cerro Porteño, que ele fez o gol da classificação com uma faixa na cabeça, sangrando, e a partir dali a torcida começou, Gum, guerreiro, e posteriormente virou time de guerreiros. Então se o Fluminense é conhecido como time de guerreiros, tem o guerreirinho como mascote, é por causa do Gum. E se um jogador mexe tanto com a história recente do clube assim, ele tem que aparecer aqui nessa lista na quinta posição. Na quarta posição, mais um campeão brasileiro pelo Fluminense em 2012. O cara, na minha opinião, foi ali o grande símbolo daquela conquista juntamente com o Fred, né? O Diego Cavalieri, cara. Pegou tudo naquele ano. O Fluminense tinha uma solidez defensiva muito grande, né? Com o Gum e Leandro Eusébio ali, a gente tomava pouco gol, mas o time era muito atacado, porque o Fluminense do Abel Braga jogava retrancado. E quando passava pelo Gum e pelo Eusébio, do Diego Cavalieri não passava. Ele fez defesas maravilhosas naquele ano, garantiu muitas vitórias pra gente e foi um dos símbolos daquela conquista. E tá aqui na quarta posição. Na terceira posição, mais um jogador que eu tenho muito orgulho de dizer que eu vi jogar com a camisa do Fluminense. No futuro eu vou dizer pros meus filhos que eu vi esse cara vestindo a camisa do clube. Eu tô falando do Deco, galera. Deco, um craque, um gênio, um cara que jogava muita bola, e a passagem dele pelo Fluminense foi campeão brasileiro em 2010, campeão brasileiro em 2012, jogou mais em 2012, né, porque em 2010 ele chegou no meio do ano, mas jogou muita bola, era só lançamento preciso no peito do Fred, era chapéu e lances mágicos, e o Deco tem que aparecer nessa lista aqui, e eu coloquei ele na terceira posição. E na segunda posição tem ele, um argentino, que encerrou a carreira recentemente. Muitos torcedores pegaram um pouco de raiva dele porque ele foi jogar no Flamengo, mas pra mim, galera, não importa que ele tenha jogado no Flamengo. Graças a Deus a gente teve o desprazer, né, de ver ele jogar no Flamengo muito pouco, porque ele quase não atuou, poderia ter sido mais. Mas o Conca, galera, ele é muito ídolo do Fluminense, ele é muito ídolo. 2010 foi o ano dele, ele fez chover naquele ano, é o único jogador de linha da história do Campeonato Brasileiro, tirando os goleiros, né, que jogou os 38 jogos. Os 38 jogos, ele não se machucou, ele não ficou suspenso, tomou 2 cartões amarelos só 2. Jogou todos os jogos, foi o artilheiro do Fluminense naquele campeonato com 9 gols, distribuiu assistência, foi um líder, usou a braçadeira de capitão durante o período que o Fred ficou lesionado, que foi quase que o campeonato todo, né? Mas o Conca, galera, por mais que ele tenha jogado no rival, não tem como não dizer, na minha opinião, que esse cara não é ídolo do Fluminense. É um dos maiores ídolos recentes da história do Fluminense e tá aqui na segunda posição. E na primeira posição, quem vocês acham que é na primeira posição? Eu não preciso nem falar, eu já podia ir embora agora. Claro que é ele, é o Fred. Maior artilheiro da história recente do Fluminense, fez 172 gols com a camisa do clube, é o terceiro maior artilheiro da história do clube, só perde pro Orlando Pingo de Ouro em segundo e o Valdo em primeiro. O Fred, galera, bicampeão brasileiro com o Fluminense também em 2010, 2012, participou da arrancada, foi fundamental, era um líder do Fluminense, era um cara que dominava o vestiário, ele era praticamente ali um professor para os jogadores mais jovens, né, os jogadores que vinham da base. Então o Fred, não tem como não dizer que esse cara é ídolo do Fluminense. Muito torcedor não gosta dele, eu conheço torcedores que não gostam do Fred, mas pra mim, o Fred foi o cara do Fluminense nesses últimos 10 anos, dá uma dorzinha no coração ver ele fazendo gol no Cruzeiro agora, porque eu sinto uma saudade, mas
são coisas da vida, né? O Fred, ele marcou época no Fluminense e aparece aqui na primeira posição como não poderia deixar de ser. Então é isso, galera. A gente volta na próxima sexta-feira com 5 mais do Flu. Não se esqueça de se inscrever no canal aí embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, porque o YouTube sabe como é que é, né? E acompanha a gente aí, semana que vem tem mais. Valeu!